Como mais uma medida de combate ao coronavírus ou à Covid-19, aqui no Rio Grande do Sul passou a vigorar um decreto com regras para a participação em eventos esportivos, festas, enfim. O nome mais popular é passaporte vacinal. Isso, naturalmente, como todas essas coisas, elas estão gerando discussões em vários ambientes, inclusive em alguns legislativos municipais, como foi o caso de Porto Alegre. Mas o decreto ele é estadual, então passou a valer, e nós, naturalmente, teremos que obedecer. Mas não é uma obediência simplesmente sem uma razão, ou porque a Secretaria Estadual da Saúde ou o Governo do Estado assim o quis. Nós já temos exemplos no mundo todo que quem chegou a esse estágio da pandemia começou a tomar essas medidas justamente para não haver um retrocesso naquilo que nós temos conquistado a duras penas neste momento. Qual seja de indicadores menores, menos hospitalizações e assim por diante. Diante disso, o que nós vemos é uma discussão totalmente sem razão de ser, mas que aqui, em relação tanto à Covid quanto outros temas, a polarização que nós temos no país sempre permite que nós tenhamos os dois lados. E isso certamente não nos conduz a resultados favoráveis. Então, voltando especificamente a essa questão do passaporte vacinal, nós já temos outros exemplos de exigências que são feitas para esse convívio em sociedade. São situações, por exemplo, em relação ao tabagismo, que é a proibição pacífica e já praticamente assimilada pelos fumantes de que não podem estar usando cigarro, e largando fumaça de forma irrestrita em ambientes fechados ou em outros ambientes. Quando nós pretendemos viajar para algum país, sempre se vai buscar informações quais as exigências para entrar. Então não adianta comprar somente a passagem ou estar com o passaporte em dia. Se há exigência de algumas vacinas, por exemplo, há que ser feitas. Por isso que nós achamos que o passaporte vacinal ele está dentro desse contexto todo, ainda durante uma pandemia, e que vai trazer benefícios para todos. Não há nenhum problema maior nesse sentido. Há sim de opção, aqueles que não se vacinaram, que sejam contrários a este processo todo, eles vão ter que optar, naturalmente, como é a vida sempre é feita de opções, para não ir, para não participar deste ou daquele evento, ou daquela festa. Mas isso é uma decisão individual, mas que ela, dentro daquela máxima de que o meu direito ele vai até quando começa o do outro, é muito verdadeira para esta situação também. Então, vamos atender a este novo modelo, digamos assim, já juntamente com o uso de máscara e todos os outros processos, mas agora um avanço. Poderemos assistir partidas de futebol, poderemos participar de festas, de eventos, enfim, mas obedecendo a essas regras. E isto, não tem dúvida nenhuma, que é um processo civilizatório para viver em sociedade. É mais um passo para que tenhamos, no decorrer dos próximos meses, já uma situação um pouco melhor, que nos satisfaz, porque podemos voltar ao convívio, voltar às alegrias que os convívios coletivos nos permitem. Pensemos nisso e deixemos de lado algumas coisas mais rancorosas, que elas não produzem nada de positivo. Pelo contrário, nos levaram a mais de 601 mortes no Brasil e, por incrível que pareça, e esse número até não é muito olhado, digamos assim, mais de 200 de cachoeirenses que perderam a vida com a Covid. Então, vamos lá, e o passaporte vacinal já está em vigor.